Agora que a gente aprendeu a criar materiais, a importar texturas, a utilizar bump maps, nós vamos dar continuidade, tá? Para aquela cena que a gente estava trabalhando na semana passada, né? Aquela cena que a gente estava iluminando, tá? E a gente vai adicionar os materiais nessa cena, tá? Se você quiser criar uma cena do zero para criar os materiais, iluminar ela, fica à vontade, tá? Mas você pode utilizar aquela mesma cena que ela já estava iluminada e agora é só adicionar os materiais nela, tá? Então, como eu faria, por exemplo, para criar os materiais aqui dentro da minha cena, tá? Então, vou primeiro planejar um pouquinho sobre o que eu quero aqui para essa cena, tá? Então, eu estava pensando aqui nessa base desse martelo, tá? Utilizar um material do tipo pedra, né? Um material de pedra, uma textura bem rústica. No cabo aqui eu estava precisando colocar uma textura de madeira, né? Um material bem de madeira. E nesses detalhes, fazer os materiais bem reflexivos, como se fosse de metal, né? Então, como é que a gente faz para chegar nisso, tá? Então, vou começar aqui pela base do meu martelo, tá? Vou selecionar ela, vou entrar aqui no modo nas minhas propriedades de material, criar um novo material, dar um 9. Vou colocar pedra. Vou entrar aqui no modo, na minha janela de Node Editor. Vou importar a textura, né? Então vou lá em Texture, Image Texture. Vou escolher a textura, no caso eu tenho alguma já que eu já tinha baixado. Acho que vou utilizar essa aqui. E vou ligar aqui no meu Diffuse, tá? Lembrando do que, né, como a gente já tinha visto, né, a textura ela precisa, uma modelo precisa de um UV, né? Então eu vou entrar aqui no modo de textura só para visualizar e vou abrir a UV dela, né? Então vou entrar aqui no modo de edição, selecionar todos os polígonos, utilizar aqui o Smart UV Project, acho que ele deve bastar para mim. E tá lá minha textura, acho que o padrão ficou um pouquinho pequeno, tá? Então eu vou editar um pouquinho ela, tá? Vou abrir aqui o meu UV Image Editor, fechar o que estiver aberto aqui, selecionar todos os meus polígonos e vou escalar aqui um pouquinho para esse padrão ficar um pouquinho mais evidente, tá? Eu quero que fique bem claro de que isso aqui é uma pedra, tá? Acho que tá bacana. Vou salvar meu modelo aqui, meu arquivo para não perder. Tô achando que precisa de uma reflexão um pouquinho maior, né? Acho que esse martelo aqui ele merece mais reflexão, né? Uma pedra não é uma pedra 100% fosca, então vou adicionar aqui um novo shader do tipo gloss, um shader do tipo mix shader para fazer essa interpolação entre os dois, deixar esse parâmetro aqui bem mais baixo e dar um pouquinho de reflexão, olha só que bacana. E tô achando que precisa um volume também, né? Então eu vou adicionar também um bump map, né? Então vector e bump, tá? E aí, como essa textura ela não veio para mim, né? Eu não encontrei ela com bump map, eu vou utilizar ela mesma aqui como mapa de altura, né? Como rate, e vou ligar ela mesma aqui, a mesma textura no parâmetro de bump, tá? E vou só diminuir um pouquinho aqui o straight para deixar isso um pouquinho mais suave. E olha lá que bacana o material de pedra. Diminuir aqui um pouquinho o ruggedness da pedra para deixar ela mais brilhosa um pouco. O ruggedness no gloss, né? E aí eu tenho lá a minha pedra. Agora eu vou fazer aqui o cabo do meu martelo, né? Então um pouquinho, selecionar o cabo, new, colocar aqui madeira, vai ser um cabo de madeira, mesma coisa, né? Vou adicionar uma textura, vou importar lá a textura de tábuas de madeira, vou abrir a UV, né? Então selecionar aqui todos os meus polígonos, tecla U, vou usar aqui o Smart UV Project, ligar no meu Diffuse, vamos ver como é que ficou. Acho que está aceitável.
A textura de madeira, acho que também precisa um pouquinho só de gloss, para dar um pouquinho de brilho. Essa combinação de diffuse mais gloss, ela vai servir para muitos materiais, tá? Então, quase todos os materiais a gente vai ter um pouquinho, pelo menos, de glossiness, tá? Isso dá bastante realismo, tá? Nem que seja só um pouquinho, tá? É difícil ter um material que é 100% fosco, né? Todo material tem um pouquinho de brilho, pelo menos, tá? Lembrando que para esfregar aqui, né, a gente clica e arrasta, né, para mudar isso, mas às vezes esse parâmetro ele é muito sensível, né? Então para ganhar mais precisão a gente pode digitar um valor aqui, né? Ou então clicar e arrastar segurando o Shift, tá? Então aí a gente vai ter um pouquinho mais de precisão também para mexer nesses parâmetros aqui, né? Sempre conferindo aqui no preview, né? Se tá ficando do meu gosto. E agora só falta os meus metais, né? Às vezes a viewport pode ser que trave, tá? Dependendo da placa de vídeo, tá? Mas daí para destravar basta voltar aqui para Solid e voltar em Render, que daí ela destrava. E aí vou mexer lá nos meus metais, né? Então para fazer esse metal aqui, eu vou utilizar somente o shader do tipo Gloss, tá? E vou colocar um pouquinho aqui de Rogues nele e vou mudar um pouquinho aqui a cor, deixar ele mais uma cor de bronze. E olha lá que bacana, tá? Às vezes é ruim aqui quando a gente não coloca textura para a gente visualizar a cor do nosso modelo na viewport, tá? Então tem um parâmetro aqui no material, tá? No caso do Cycles Render, tá? Que vai fazer com que a gente visualize, tá? Essa cor ela não vai influenciar em nada o nosso render, mas só para a gente organizar melhor, tá? Ele fica aqui embaixo em Settings, tá? Em Viewport Color a gente pode delimitar aqui uma cor só para a gente visualizar e organizar aqui a nossa cena, tá? Então no caso aqui eu vou utilizar, tá? Nesses dois objetos de baixo o mesmo material que o daqui de cima, tá? Para fazer isso, vou selecionar o objeto que eu quero, só que em vez de new, tá? Não preciso criar de novo esse material, eu posso vir aqui nessa esferinha do lado e clicar aqui no material que eu quero, né? No caso eu quero um metal que eu já tinha criado antes, ele vai aplicar esse mesmo material, tá? E se eu por acaso editar esse material, né, fizer alguma modificação nele, tá? Ele vai modificar em todos os objetos, tá? Se eu quisesse, eu posso também utilizar esse mesmo material, né? Nesses pontinhos, tá? Ou então posso utilizar esse material como base, tá? Se eu quiser fazer uma cópia desse material, né? Para partir desse fazer algumas modificações, tá? Eu posso selecionar ele aqui e vir aqui nesse maisinho, tá? E agora se eu fizer alguma, pode ver que ele mudou o nome aqui, colocou Metal 001. Agora se eu fizer alguma modificação aqui, ele só vai modificar aqui nesse onde eu mudei, né? Então posso agora ter o metal e o metal 001, né? Então para esses parafusinhos aqui de baixo eu vou usar esse metal 001. Posso mudar aqui, vou colocar metal 2, por exemplo. Então, se a gente visualizar aqui a nossa cena, vai estar lá com as nossas modificações, né? E agora que eu estou contente, né? Apliquei aqui os materiais. Vou aplicar o material aqui para o fundo também, só para não ficar esse fundo branco. Vou colocar um fundo mais escuro aqui. Você vai perceber que a iluminação da cena, né, com os materiais aplicados, ela vai modificar um pouco, tá? Então é normal, tá, que depois que a gente aplique os materiais, né, configure os shaders e tal, a gente precise readequar um pouquinho a nossa luz, tá? Então no caso aqui eu vou modificar um pouquinho aqui para satisfazer melhor a minha cena. Vou adicionar um pouquinho mais de intensidade aqui, uma das luzes para dar mais contraste. E aí, uma vez que está feliz, né, com o teu
com a tua configuração de material, a gente pode renderizar, fazer um render final dessa imagem. Então, eu vou voltar aqui para Solid para não pesar na minha cena. Não vou sempre salvar antes de renderizar, né? E aí, por fim, clicar aqui em Render para fazer o render final da minha imagem. Olha lá que bacana o render final da imagem. E aí vou salvar, né? Image, save as image e vou colocar aqui render final. E aí salvei a imagem. Se eu for lá no meu Explorer, vai estar lá o nosso render final, tá? E aí fica aí a dica, tá? Você pode fazer isso na tua cena agora, dar continuidade da cena que você estava trabalhando na semana passada, e aplicar os materiais, né, finalizar a iluminação e gerar um render final com as texturas e tudo mais que precisa aí para deixar uma cena aí nesse nível aí, beleza? Então é isso, até mais e grande abraço.